Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de fazer uma catequese hoje sobre Nossa Senhora. Aliás, nós vamos voltar a falar sobre Nossa Senhora na homilia da Santa Missa. Hoje, no quarto domingo do tempo do Advento, brilha diante de nós a figura de Maria Santíssima. Não sei se os senhores sabiam, alguns títulos de Nossa Senhora estão intimamente ligados ao mistério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, agora nós temos dois títulos de Nossa Senhora. Um é pouco conhecido e certamente o outro ele deve gerar surpresa e curiosidade em alguns católicos quando o ouvem, né? O que não é muito conhecido é Nossa Senhora da Expectação, né? É Nossa Senhora que espera o Natal, é Nossa Senhora grávida do menino Jesus, é Nossa Senhora que espera, né? Por isso nós invocamos Nossa Senhora com esse título, principalmente com o intuito de preparar o nosso Natal, mas também de preparar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração e também no último dia, a sua vinda gloriosa. O outro título, talvez ele gere um pouco de curiosidade. Inclusive, nós temos aqui, perto de nós em São Paulo, muito conhecida, a freguesia do Ó, que tem ali o título de Nossa Senhora do Ó, né? Pode nos causar um pouco de curiosidade. Por que Nossa Senhora do Ó? A vogal Ó com acento, né? Do dia 17 ao dia 24 é a preparação mais próxima do Natal. Então, a liturgia ela se concentra de modo bastante especial, condensado no Natal, no mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vamos ver no Evangelho desse domingo, inclusive, né? E também a liturgia das horas que nós acabamos de rezar, desde o dia 17, tem uma série de antífonas, né, que apontam assim diretamente para o mistério da encarnação de nosso Senhor, ao qual Maria está assim completamente ligada. E essas antífonas do Magnificat, todas elas começam com o Ó, né? Então, ó claves, quer dizer, ó chave, vem do latim, inclusive, né? Orex, do latim, ó rei, né? Como nós rezamos hoje. E depois outras invocações, né? E porque Nossa Senhora está intimamente ligada ao mistério da encarnação, ela é invocada como Nossa Senhora do Ó, porque ela tem a ver com essas antífonas, com a preparação intensa para o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. É daí que vem o título de Nossa Senhora do Ó. Quem tiver a curiosidade de olhar depois na liturgia das horas, vai perceber que a antífona, né, as antífonas todas começam com o Ó, com a invocação do Ó. Eu escolhi para essa catequese uma catequese que não é minha, mas é de São João Maria Vianney, o Cura d'Ars, sobre Nossa Senhora. Gostaria que vocês acompanhassem. Se der, a gente vai ler toda, se não, a gente para até onde der. Mas é o primeiro sino para a missa, nós temos alguns minutos. Vejam bem, o que o Cura d'Ars disse a respeito de Nossa Senhora. O Pai eterno, portanto, o Pai do céu, compraz-se em olhar o coração da Santíssima Virgem como a obra-prima de suas mãos. Então, como o Pai do céu olha para Maria Santíssima, como a obra-prima das suas mãos. Ama-se sempre a própria obra, sobretudo quando é bem feita, né? Então, Nossa Senhora, enquanto obra-prima da Santíssima Trindade, possui um alto grau de perfeição. Então o Pai olha e se maravilha com a obra de suas mãos. O Filho, como o coração de sua mãe, fonte na qual auriu o sangue que nos remiu. Quem deu o corpo, o sangue, a carne de nosso Senhor Jesus Cristo? Foi a Virgem Maria, né?
Tanto que quando nós olhamos para o milagre eucarístico de Lanciano, né, o tipo sanguíneo que está lá, aquele sangue que foi coagulado naquela missa, que nunca teve fim, é o tipo sanguíneo AB, muito comum entre os judeus, né? Então isso nos mostra que Nosso Senhor, ele teve, né, a herança genética de Nossa Senhora, né? E foi Nossa Senhora que deu a Jesus o seu preciosíssimo sangue, né, e o seu bendito corpo. O Espírito Santo, como ele olha para Nossa Senhora, como o seu templo, né? Porque quem fecunda o ventre bendito de Maria Santíssima é o Espírito Santo, né? Então, toda a Santíssima Trindade olha para a Virgem Maria e se maravilha com as suas excelências. Os profetas publicaram a glória de Maria antes do seu nascimento. Nós vamos ver hoje na profecia de Miqueias, já se fala de Nossa Senhora. Todo o Antigo Testamento fala eloquentemente a respeito de Maria Santíssima, né? E entre tantos títulos com os quais Nossa Senhora é invocada, nós temos a comparação que eles fazem ao sol. De fato, diz o cura d'Ars, a aparição da Santíssima Virgem bem pode comparar-se a um belo sol num dia de névoas. Antes da sua vinda, a vinda de Maria Santíssima, né, diz o cura d'Ars, a cólera de Deus estava suspensa sobre as nossas cabeças, como uma espada prestes a nos ferir, por causa do pecado. Por causa do pecado original, todos passamos a ser filhos da ira, da cólera de Deus. A cólera de Deus, diz o cura d'Ars, que pairava sobre as nossas cabeças como uma espada, pronta a nos punir pelo pecado, né? Salvo depois, é claro, o nosso batismo, né? Mas o cura d'Ars, ele vai no coração da devoção a Nossa Senhora e diz: logo que a Santíssima Virgem apareceu na terra, essa cólera foi aplacada, por causa da fé de Nossa Senhora, por causa do seu sim, por causa da sua pureza, por causa do alto grau de perfeição das suas virtudes. Essa cólera foi aplacada. Ela não sabia que devia ser a mãe de Deus. E quando era pequena, dizia, olha que bonito, né, o cura d'Ars, a fé de Maria, quando verei essa bela criatura que deve ser a mãe de Deus? Para quem lê a Bíblia no Antigo Testamento, sabe bem que até a vinda, o ano da encarnação de Nosso Senhor, os anos que precederam a encarnação de Nosso Senhor, alguns poucos no povo de Israel permaneceram fiéis à fé. A grande maioria já tinha se deixado corromper, se deixado levar, inclusive pelos falsos profetas, né? E esse pequeno grupo, na sua maioria, eram pessoas muito pobres, muito simples e humildes, né? E para quem faz uma leitura assim, séria, aprofundada da Bíblia Sagrada, vai perceber que entre os pobres do Senhor, que permanecem fiéis, que permanecem à espera do Messias, Maria Santíssima é o modelo mais perfeito da pobre, obediente, humilde serva do Senhor, né? Olha a pergunta que o cura d'Ars coloca nos lábios de Nossa Senhora: quando verei essa bela criatura que deve ser a mãe de Deus? Por causa da fé, por causa da humildade de Maria Santíssima. Na verdade, a pureza do coração de Nossa Senhora, né, que faz com que nós percebamos essa grande humildade, e a humildade e a pureza, né? Não sei se os senhores sabiam, mas a pureza
e a humildade são irmãs gêmeas. São Tomás de Aquino vai dizer. São irmãs gêmeas, né? E essas irmãs gêmeas se encontram em um alto grau de perfeição no coração, na alma da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que esperou, que teve uma fé firme, inabalável. Compara-se com frequência a Santíssima Virgem a uma mãe, o cura d'Ars vai dizer. Porém, ela é ainda muito melhor do que a melhor das mães. Se a gente pudesse pensar na melhor de todas as mães, né? Talvez a nossa mãe, porque talvez nem todos tiveram uma experiência positiva da figura materna e paterna, né? Então, no ideal, no plano ideal, vamos imaginar a melhor de todas as mães, né? O cura d'Ars, ele vai dizer, né, que Nossa Senhora ainda é muito melhor do que a melhor das mães. E ele explica por quê. Porquanto a melhor das mães castiga às vezes o filho que lhe dá um desgosto. E julga fazer o bem. Mas a Santíssima Virgem não faz assim. É tão boa que nos trata sempre com amor e nunca nos castiga. Essa visão é fruto da devoção profunda, enraizada, pura, simples, que os santos têm por Nossa Senhora. Enxergam em Nossa Senhora essa boa mãe, sempre pronta a socorrer os seus filhos, mesmo envoltos nas trevas do pecado, né? Mas, por outro lado, está presente também, como eu dizia, a excelência das virtudes em Nossa Senhora, né? Como a virtude da fé e da caridade em Nossa Senhora também tem um altíssimo grau de perfeição, Maria Santíssima, ela viveu o primeiro mandamento, né, em plenitude, porque ela é cheia de graça. E se ela viveu o primeiro mandamento em plenitude, ela viveu todos os outros em plenitude, inclusive o mandamento do amor ao próximo, né? E não cessou em Nossa Senhora essa vivência dos mandamentos, do amor de Deus e do amor do próximo, no dia que ela encerrou a sua vida nesse mundo. Não, ela continua vivendo tudo isso diante da Santíssima Trindade. E como Maria vive o alto grau, o altíssimo grau, hoje, claro, uma posição privilegiadíssima, né? Depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse mundo não vai existir ninguém maior que Nossa Senhora, né? Então, elevada na glória, essa perfeição da caridade é ainda mais excelente, ainda mais plena. E como Nossa Senhora realiza isso, né? Como boa mãe que olha para nós, seus filhos. Por isso, junto de Deus Nosso Senhor, junto da Santíssima Trindade, a bondade de Nossa Senhora para com os seus filhos é ainda maior e infinita. E o cura d'Ars, ele, com muita simplicidade, né, ele fala desse amor de Nossa Senhora como mãe, né, que nunca castiga, ou seja, a mãe que é incapaz de fazer o mal, senão de proporcionar o bem pelos seus filhos, e quanto mais pelos seus devotos. Nossa Senhora, portanto, está sempre a nos socorrer, está sempre a cuidar de nós, está sempre a preparar o nosso coração como a mãe que prepara a casa para receber uma visita. Mas Nossa Senhora quer preparar os nossos corações e as nossas almas para receber o seu Filho que vem no Natal.